Então, muito boa tarde, bem-vindas, bem-vindos à live 2 da nossa jornada Tingimento Natural Sem Grilo, que é a nossa jornada de aquecimento para a segunda edição do curso gratuito da Pano da Terra, um curso no formato compacto, mas que tem aí muita informação, tá? É um curso voltado aí para iniciantes, para quem está começando do zero. E essa jornada de aquece é justamente para situar vocês nesse mundo do tingimento natural, tá? Quem está começando aí fica meio perdido, cheio de dúvidas, sem saber se isso funciona ou não. Então essa jornada, em primeiro lugar, esse aquece é para ir abordando esses temas, o contexto, né, onde o tingimento natural é inserido e no curso, então, a gente vai aprender sobre tingimento na prática, então, né? Todos os conceitos relevantes em relação à fisiologia vegetal dos corantes, a gente vai falar de mordentes, como obter diversas cores e tonalidades a partir de um único corante natural, isso é possível, então a gente não precisa ter 1 milhão de plantas disponíveis, com poucas opções a gente consegue cobrir uma ampla gama de cores e tonalidades, tá? Bom, o tema da live de hoje é meio que a sequência da live de ontem, que é uma grande dúvida se o tingimento natural sai ou desbota. Para quem não assistiu, eu todos os dias estou atualizando lá no grupo do WhatsApp e reposto lá o link tanto das lives que já aconteceram, no caso foi só uma, quanto o link na hora que eu entro ao vivo para ninguém que está inscrito perder, tá? Também vou enviar um e-mail hoje com o link dessas duas aulas para quem não pôde assistir, tá? Então, quem está inscrito no curso compacto vai receber todos os dias pelo menos uma atualização ali no grupo, porque a todo momento está entrando gente nova, então eu atualizo esses links pelo menos uma vez por dia, tá? Não é um grupo para bater papo, tá? É pra gente poder comunicar, né? Dar esses avisos, né? Então não se preocupem quem se inscreveu, mas não entrou no grupo com medo de ser aqueles grupos super ativos. A ideia do grupo é apenas postar os links para facilitar, porque no WhatsApp é tudo muito rápido, né? A gente abriu os links, mas também vai por e-mail, tá? Para quem não tá conseguindo assistir ao vivo, tá? Então essa jornada é o aquece do curso gratuito compacto da Pano da Terra, que começa dia 5 de abril, de 5 a 12, tá? São 3 aulas gravadas. Na primeira aula a gente aborda questões de solidez de cor, na segunda aula a gente aborda a questão das tonalidades e na terceira aula é uma aula prática para ensinar a tingir. Tem 2 atividades para quem quiser certificado e tem um e-book no final com 4 receitas usando resíduos domésticos para quem quiser pôr em prática, tá? Como são aulas gravadas, não tem horário, tá? Muita gente vem perguntar qual o horário das aulas do curso. Não tem horário, são aulas gravadas, vocês, todos os inscritos vão receber os links, tá? Dessas aulas e podem assistir no momento que desejarem, que for mais oportuno, nessa janela de tempo de 5 a 12 de abril, tá? É como se fosse um evento, tá? Então, evento tem data marcada, então quem está interessado procure assistir. Acho que uma semana é um tempo bem amplo para assistir 3 aulas, tá? Porque eu não vou liberar acesso depois, porque ele vai ser hospedado numa página da web, tá? Não é no WhatsApp, não é no YouTube, não é ao vivo, então o curso vai estar hospedado numa página da web, tá? Então vocês têm uma semana para assistir, até porque para cada aula
vai ter aí sim uma live para tirar dúvidas. Então é importante assistir dentro dessa janela de tempo para poder também tirar dúvidas. Para quem está começando, surge muitas dúvidas, né? Então encarem isso como um evento, né? Quando vocês vão fazer um curso presencial, se não pode ir na data, vocês perdem, não perdem? Então é isso, é um curso. Não é porque é gratuito, porque é online, que ele vai ficar disponível depois. É como se fosse um evento, tá? Então tem data marcada, certo? E provavelmente essa segunda edição não vai voltar ao ar tão cedo. No próximo evento gratuito será muito provavelmente num outro formato. Tá? Então, mesmo quem se inscreveu para a primeira edição, eu vi que muita gente não conseguiu acompanhar, é a oportunidade de ver esta formatação de evento aqui da Pano da Terra, tá? Sem mais delongas, então, como eu ia dizendo, o tema de hoje conecta com o de ontem, onde a gente falava sobre se o tingimento sai ou desbota, que é a primeira dúvida de quem está iniciando. E aí, para quem está iniciando, tendo essa dúvida, será que sai ou desbota? A dúvida seguinte, ou a objeção, ou a crença é que, bom, isso não deve ser algo que eu posso comercializar, tá? E aí quem assistiu ontem viu que tem muitas questões envolvidas, que não é bem assim, sai ou desbota, que isso depende do corante que você usou. Se você usou um corante natural sólido, ele vai durar, ele não vai desbotar. Se você usou um corante natural ruim, que não se presta para isso, que não tem solidez, que é sensível, na primeira lavagem essa cor vai embora. Tá? Então, se sai ou desbota, está atrelado a esses fatores e isso vai ser aprofundado na aula 1 do curso. E outra questão das pessoas duvidarem se isso é algo comercializável ou não, é se qualquer cuidado com as peças tingidas que o consumidor vai ter que ter, ou seja, se já fica subentendido que tem que ter algum tipo de cuidado a mais com essas peças, então os consumidores não terão interesse em comprar porque tem que ter cuidados de lavagem, tá? Bem, sobre a questão de solidez da cor, então a gente tratou ontem, então não é esse o problema, não é porque desbota, porque tem corante que não desbota, então partindo disso sim é possível comercializar, tá? Ontem, então, eu comentei que alguns corantes são medianamente sólidos, né? A gente tem corante que não serve mesmo, pelo menos não sem fazer alterações químicas nas moléculas. Tem corantes muito sólidos que a gente pode tratar como roupa convencional e lavar sem maiores cuidados. E tem corantes medianamente sólidos que eu entendo que valem a pena usar sim, mas demandam alguns cuidados a mais de lavagem. E aí a gente acaba, por segurança, quando vende uma peça tingida, recomendando esses cuidados de lavagem para qualquer tingimento, mesmo os mais sólidos que não demandariam. Porque de qualquer forma, se você adotar esses cuidados, a tua roupa dura mais, até pela questão da fibra, né? A fibra também, principalmente por a gente trabalhar com fibras naturais, mas a fibra também demanda cuidados. Quanto mais a gente cuida, mais vai durar. O problema é que a nossa sociedade não tem esse hábito de se preocupar com cuidados com a roupa, tá? Há um século atrás, por exemplo, quando as roupas ainda não eram tão acessíveis em quantidade, as pessoas... claro que também não existia máquina de lavar roupa, enfim, mas mesmo na máquina de lavar roupa a gente tem intensidades mais delicadas, enfim... Não é necessário para tudo fazer uma super lavagem, né? No fim das contas, todas as roupas têm cuidados de lavagem. Toda etiqueta de roupa, como a Alessandra bem trouxe aqui, traz lá os cuidados para cada tipo de peça. Algumas peças mais delicadas que a gente tem que uma lingerie, uma peça de seda, né?
E quem compra essas peças acaba cuidando, tendo esses cuidados, porque muitas vezes paga mais caro, tem apreço pela peça. Então as pessoas entendem um cuidado a mais que tem que ter com essas peças, mas independente disso, todas as peças têm lá as observações, né? Não pode lavar a máquina, né? No caso tem que lavar a mão, ou pode lavar a máquina. Os cuidados para secar, a maioria, a recomendação é secar à sombra. A maioria das roupas, se vocês forem olhar, tem a recomendação de secar à sombra, né? A gente falou disso ontem aqui. E no tingimento natural eu considero que esse é o principal cuidado, não é nem a lavagem. No tingimento natural é secar a sombra. E as pessoas têm muito essa ilusão que o problema está na lavagem. Tá na lavagem quando o corante não é bom, ou às vezes um corante medianamente sólido, como eu falei, podem necessitar de um pouquinho mais de cuidado na lavagem, mas em relação ao produto que você usa, não necessariamente a lavar na máquina ou não. Por exemplo, eu sempre finalizo os tingimentos naturais na máquina de lavar roupa, tá? Porque eu tinjo em quantidade e às vezes é impraticável você ficar ali no braço trabalhando com elas. Então, eu acabo usando muito a máquina de lavar roupa para finalizar, inclusive em alguns casos finalizo fazendo uma lavagem, tá? Nem sempre, e quando eu não faço não é porque não pode, porque o corante é tão sensível que não posso. É simplesmente porque não vejo a necessidade, tá? O enxágue é suficiente. Mas alguns corantes eu acabo finalizando com uma lavagem, né? Usando, obviamente, um detergente que eu mesma faço. Quem quiser dar uma olhadinha na receita, tem no canal do YouTube, tá? Então, cuidado de lavagem toda roupa tem que ter, algumas mais, outras menos, tá? E mesmo em roupas convencionais, a gente tem muitas roupas que demandam, que são mais delicadas e que demandam mais cuidados, tá? Nesse caso, as pessoas acabam observando porque pagam a mais, tá? Então, por que não no tingimento natural? Em geral, quem busca tingimento natural, quem busca peças com tingimento natural, são consumidores que já trazem uma certa bagagem de consumo consciente, ou seja, entendem um pouquinho melhor dos impactos ambientais da indústria têxtil, questão de um elevado uso e consumo da água, né? Não apenas um consumo, mas após esse consumo da água, essa água se torna um efluente, que nem sempre o tratamento dessa água resolve. Então, muitas substâncias químicas, metais pesados, que mesmo com o tratamento não se consegue retirar desse efluente. E dependendo da situação, do local, em países asiáticos, enfim, onde as leis ambientais não sejam tão arraigadas, não sejam tão talvez rigorosas ou que não tenha fiscalização. No Brasil também, né, os órgãos ambientais eles não têm estrutura para uma boa fiscalização, e aí não é difícil que uma empresa faça um descarte de efluente sem o tratamento, porque o tratamento da água do efluente da indústria têxtil ele é bastante caro. Por que custa caro tratar essa água? Imaginem que para cada cor vão ser corantes diferentes, fixadores diferentes, agentes auxiliares diferentes. Acontece que você, na indústria, você não vai separar o efluente, ou isso pelo menos é dificultado, separar esse efluente. E para remover cada substância da água, às vezes a gente demanda uma metodologia específica. Só que a gente tem aí um caldo misturado de todas essas substâncias. E por isso a metodologia, as metodologias aí um somatório de protocolos para fazer esse tratamento. Quando você vê, você tem um custo muito alto para tratar. Então também não é difícil, se não tem fiscalização ambiental e se custa caro,
não é difícil acontecer lançamentos ilegais ou, enfim, qualquer atividade para mascarar esse problema, para descartar esse efluente sem tratar. Não estou dizendo que isso é uma regra geral e que todas as empresas fazem isso, mas é aquela coisa, a ocasião faz o ladrão, né? Enfim, então acontece muito no Brasil e em países asiáticos, tá? Esse possível descarte sem tratamento. E mesmo com o tratamento, a água não volta mais à condição que era quando ela chegou nessa indústria, tá? Então, consumidores mais conscientes vêm atrás disso, de peças mais ecológicas, e o tingimento natural é uma ótima ferramenta para oportunizar isso, redução de impactos ambientais atrelados ao beneficiamento têxtil, tá? Não quer dizer que o tingimento natural é 100%, porque no momento que a gente usa a água e quando a gente descarta, ela não está mais potável ou na mesma condição, isso é impacto, ainda que seja apenas um chá de planta. Essa água agora passou a ter cor, não é mais uma água potável, tá? Então, por mais que os impactos sejam extremamente reduzidos em relação ao tingimento industrial, ainda assim tem algum impacto ambiental, tá? Mesmo assim, é uma ferramenta excelente para agregar valor a peças de pegada ecológica, pegada mais ecológica. Eu não gosto tanto de usar o termo sustentável, porque aqui esse pilar ambiental da sustentabilidade é o que a gente mais fala, tá? Os outros pilares, como social, econômico, são importantíssimos, mas o foco aqui é sempre trazer questões ecológicas e ambientais. Então, eu prefiro falar peças mais ecológicas, né? E isso automaticamente contribui para peças mais sustentáveis, mas não é só isso. É que vai garantir a sustentabilidade, enfim. Então, nessa linha de consumidores que buscam por produtos mais sustentáveis, já está associado a essa busca uma compreensão maior, um entendimento de que talvez tenha que ter alguns cuidados a mais e tá ok, tá? Tem uma pesquisa de 2019, de um pouco antes da pandemia, então, que fez uma pesquisa com consumidores, né? Essa pesquisa foi conduzida pela IBM, e ali ela apontou, né, que em torno de 35% dos consumidores buscam produtos mais ecológicos, buscam produtos com certificações de orgânico, de impactos reduzidos, certificações em geral que atestam processos menos impactantes e que estão nessa fatia, essa parcela de consumidores. Ela está até mesmo disposta a mudar hábitos de consumo para ter um impacto ambiental reduzido. Então, isso em 2019, antes da pandemia. E vocês devem concordar comigo que na pandemia questões ambientais ficaram ainda mais em voga, né? Ainda mais relevantes, mais pessoas refletindo a respeito, porque a pandemia, né, esse contexto, ele está muito ligado também a questões ambientais, a questões de como a gente impacta o meio ambiente, né, como a gente ocupa o ambiente, degrada em termos gerais, né. Então, eu também observei isso em pesquisas já em 2020, ali por junho, julho, já tinham novas pesquisas. Uma delas que agora eu não me lembro, mas acho que foi uma pesquisa conduzida pelo G1, talvez, que trouxe, e aí uma pesquisa no Brasil, né, que já trouxe também que os consumidores brasileiros na compra têm observado mais, né, nessa situação, né, de confinamento, enfim, têm observado mais questões ambientais, né, questões ecológicas dos produtos, tá?
Então esse mercado, em resumo, ele cresce de pessoas que buscam por produtos mais ecológicos, e essas pessoas, elas têm um entendimento melhor, estão mais aptas, abertas a ter maiores cuidados com essas peças tingidas. Então isso não é um problema, embora nem todas as peças com tingimento natural demandam um absurdo de cuidados, tá? O principal cuidado, como eu disse, é em relação a secar a sombra, porque boa parte dos corantes naturais são sensíveis ao sol direto, mas isso não é uma particularidade só dos corantes naturais. Os corantes sintéticos, muitos deles também sofrem com a exposição direta ao sol, tá? Por isso que, como eu disse, a maioria das roupas, elas têm esse cuidado de secar a sombra. Além disso, quais são os outros dois cuidados? Não para todas, mas a gente acaba recomendando para todas por uma questão de que, se a pessoa cumprir esses requisitos, a roupa vai durar mais. Se ela não cumprir, não vai acontecer nada demais. Então, mesmo para aquelas que não precisam, a gente acaba recomendando, mas para algumas é importante. Então, alguns corantes medianamente sólidos, como o açafrão da terra, por exemplo, a cúrcuma, né? Um dos cuidados importantes é o sabão que a gente usa, né? Quanto mais alcalino for esse sabão, pode alterar a cor da cúrcuma para laranja, sai do amarelo para laranja. Até aí não tem tanto problema, vai ter problema se a pessoa odeia laranja, mas não é tanto quanto a isso. É que às vezes uma coisa que as pessoas não cuidam é derramar o sabão direto em cima da peça, ou seja, colocou na máquina de lavar roupa e aí a máquina vai, conforme a água vai caindo o sabão de uma forma concentrada, né? E aí pinga de uma forma super concentrada em cima da peça e faz essa alteração da cor só numa parte, ou seja, causa uma mancha. Porque se fosse feito de uma maneira uniforme, né, tu não tá estragando a peça, tu estaria mudando a cor da peça. Isso é uma particularidade do açafrão da terra, tá? Mas tem outras opções de amarelo extremamente sólidas que isso não acontece, tá? Por exemplo, a casca da cebola que eu falei ontem, a casca da romã e algumas outras, tá? Então, uma particularidade da cúrcuma. E mesmo assim eu considero que vale a pena o uso, só que aí sim tem um cuidado a mais, que é usar um sabão menos agressivo. Por exemplo, um sabão de coco, só que em vez de você esfregar o sabão na peça, você dilui um pouquinho na água antes de lavar. E aí pode sim lavar na máquina, né? Coloca num ciclo mais delicado, mais rápido, não tem aquela obrigação de lavar a mão. Lavar a mão é interessante até pela durabilidade da própria fibra, né? Uma lavagem mais delicada, que não tem tanto atrito com a fibra, então a própria fibra vai ter uma vida útil mais longa, né? Então, não necessariamente porque o tingimento natural demande lavar a mão, tá? A gente pode sim colocar na máquina, pode pôr num ciclo mais delicado ou mais curto. E a principal observação em relação ao sabão é: quanto mais puro esse sabão, menos alcalino. Então sabão de coco é uma excelente opção, mas esse sabão de coco puro, porque tem sabões de coco no mercado que, se você vai ler, nem óleo de coco tem, né? Tem óleo de outras palmas, mas não o de coco mesmo, e tem muita substância química misturada, tá? Mas o mais importante do sabão é a gente diluir ele, porque aí qualquer alteração que possa vir a acontecer, e não quer dizer que essa alteração vai ser negativa, mas qualquer alteração que possa vir a acontecer, ela vai ser uniforme, né? Porque se a gente pinga um sabão direto em cima, a gente pode causar uma mancha, tá? Isso não é uma regra para todos os corantes, mas alguns corantes mais sensíveis ao sabão, tá? E aí isso também
essas sensibilidades também vão ser aprofundadas lá na aula 1 do curso, certo? Então são esses os 3 principais cuidados. Mas o tema aqui hoje é se é comercializável, as pessoas têm dúvidas, então além disso, eu gostaria de trazer outra abordagem que é a escalabilidade disso. Ok, então é comercializável, mas é algo muito atrelado ao artesanal, né, ao feito à mão, enfim. Tem como escalar, como fazer isso numa forma mais industrial, entre aspas? Tem sim. Sobretudo, iniciativas que já existem que trabalham esses corantes naturais para torná-los mais sólidos, mais resistentes, né? Então, corantes que nessa forma artesanal a gente não usaria, com algumas alterações químicas que a gente chama de corantes híbridos, a gente poderia trabalhar também com eles. Um exemplo disso seria a clorofila, que na forma artesanal é raríssimo a gente conseguir um verde direto da clorofila, a gente acaba conseguindo verde de outras formas, mas com alterações químicas na molécula a gente consegue estabilizar ela e usar, tá? E aí essas formas híbridas permitem trabalhar numa escala maior e até industrial. Inclusive, eu não sei se vocês conhecem, então para quem está pensando em criar uma marca de moda sustentável e mesmo pensando em tingir, também pensa em trazer outras opções, a Malhas Menegote tem uma linha de tecidos com tingimento natural. E aí eu sei que ela tem um rosinha de urucum, ela tem um azul índigo, um verde de clorofila, então muito provavelmente seja uma clorofila com uma modificação química em laboratório, enfim, com alguma modificação química que permite a estabilidade dessa cor. Tem também um amarelo que eu acho que é de cúrcuma, então também demanda alguns cuidados de lavagem, mas aguenta melhor do que a gente fazer o tingimento com a cúrcuma ao natural, que aí demanda um pouquinho mais de cuidados de lavagem, mas em geral, então, é uma empresa que vende tecidos em geral, tecidos comuns, tecidos com certificações e vende essa linha com tingimento natural, tá? Então, um tingimento natural um pouco mais industrial, com corantes trabalhados, modificados, mas sim é possível escalar, tá? E já tem muitas marcas muito legais, incríveis, que tem desde o princípio o tingimento natural internalizado, né? Então, marcas que já trabalham com isso há um bom tempo e comercializam o tingimento natural. Vou citar algumas para vocês darem uma olhadinha no site, Instagram, para vocês verem quão bonito é, o quão lindo é. Tem a Flávia Aranha, estilista, não sei se vocês conhecem. Aqui em Porto Alegre tem algumas marcas, mas uma bastante expressiva e muito legal é a Brisa Slow. Até se vocês têm interesse em comprar peças, né? Então são muito lindas, geralmente peças atemporais, ou seja, não é aquela coisa de modinha que não dura, né? Então peças atemporais de qualidade, então que embora tenham um preço maior, elas são duráveis, elas vão ter um custo-benefício interessante. A L Feito à Mão também tem roupas lindíssimas com tingimento natural. A Tatiana Menezes tem a Essenciales, né, idealizadora da Essenciales, que é uma marca carioca, também tem roupas muito lindas com tingimento natural. São muitas. Quando a gente começa a seguir a hashtag tingimento natural ou tudo sobre natural dye no Instagram, vocês vão ver quantas marcas muito bacanas já tem que comercializam peças com tingimento natural, tá? E não é aquela coisa que porque é sustentável, porque é ecológico, é feio, muito pelo contrário, são
roupas lindas, lindas. Ah, tem também a Emanui, também roupas muito bonitas, com tingimento natural. E a Nus Demi-Couture, então, a Pano da Terra, que tem feito os tingimentos, inclusive tá para sair uma leva azul agora. E o mais bacana da Nus é que associa o tingimento com peças transformáveis, né? Ou seja, são peças que você usa de 1001 formas e que, além do custo-benefício de peças de qualidade duráveis, mais ecológicas, tem o custo-benefício de você poder usar de várias formas. Então, em vez de você ter 5 peças, você tem uma e você tem aí um look para um mês inteiro, se for ver. Eu até queria fazer um desafio desses. Com uma peça da Nus, quantos looks dá para fazer para passar um mês inteiro? Deve ser muito legal. Enfim. Sobre a Satya Beachwear, se é isso que você está perguntando, Mônica, o Satya é com Y, então S-A-T-Y-A, tá? Então são biquínis e maiôs aí com pigmentos naturais. E aí sim, nesse caso, como roupa de banho, são roupas que sofrem mais, né? Então você vai pro mar, você vai pra piscina, tem muito cloro, tem o sal, tem um contato intenso com a luz do sol, enfim, aí demanda corantes alterados quimicamente. É esses que eu falei, né? Corantes naturais, mas trabalhados, né? Extrações diferenciadas para poder aguentar. 10 peças, 100 looks, com certeza, ou mais, né? Enfim, show de bola, fiquei feliz que tu tá aqui. Mas para além disso, uma coisa que eu gosto de trazer também é a questão de geração de renda, principalmente para mulheres, né? Em geral, esse meio da moda, da costura, né? Da facção é mão de obra feminina, né? E o tingimento natural também oportuniza isso, né? Então, para quem quer só oferecer o serviço de tinturaria, gente, isso é muito bacana. Hoje, por exemplo, a Pano da Terra atende principalmente a Nus, quase que de forma exclusiva, porque pelo tempo, assim, tem chegado muito pedido, né? A Pano da Terra, muito pedido de serviço de tinturaria, e que eu acabo repassando para alunas, enfim, porque não tem muita opção de tintureiras que ofereçam esse serviço. Então eu considero um super nicho ainda a se explorar, e todo santo dia alguém, né, manda um e-mail, chama no direct perguntando se a gente oferece o serviço. Sim, a gente oferece, mas não tem tempo para tudo, né? Ainda não tem uma estrutura para absorver grande quantidade, tá? Então, eu considero o serviço de tinturaria uma oportunidade, né? Um nicho aí que pode expandir muito, que tá, né? Aí dando sopa, né? Que a gente que oferece não dá conta de atender a demanda que tem. E a logística para atender a longas distâncias também dificulta, então é um serviço legal para você atender uma região e não o Brasil inteiro, por exemplo, porque essa logística acaba tornando ainda mais caro o serviço, né? E a demora também, enfim. Então, a oportunidade de renda, principalmente renda para mulheres, né? Na jornada passada eu trouxe uma aluna minha aqui, que foi a B Moreira. Ela tá oferecendo então peças com tingimento natural, e a B, ela tinha uma posada na pandemia, teve que fechar a posada, e aí ela encarou o tingimento natural quase como uma terapia para ultrapassar aí essa fase macabra que a gente vive na pandemia. Só que meio assim, sem buscar muito, né? Foi fazendo o tingimento natural mais pela questão terapêutica, mas acabou que tá fazendo peças muito lindas e que estão tendo muita saída. Então acabou num hobby fazendo renda extra justamente no momento que a pousada fechou e que não estava gerando renda, né? Num momento crucial,
o que ela estava encarando como um hobby, uma terapia, acabou gerando renda, né? Então, sim, tingimento natural é sim comercializável e tem muitos nichos, muitos campos em aberto dentro desse mundo, tá?